Passa. Porra. Pula, Silvio, pula. Caralho, mané. Cara, desse show do milhão que eu fiz, o que aconteceu? No dia de apresentar o show do milhão, fizemos um ensaio. Então eu ficaria aqui, o participante aí, e beleza. Os dois no meio do palco. Legal. Tudo ensaiado. No dia de gravar, não mudou. É você no canto do palco e o participante no meio do palco. Mudou. Mudou porque foi um pedido não sei de quem, tiveram que mudar. Então o participante ficou sozinho no meio do palco. E eu na lateral do palco. Então era todas as câmeras viradas para ele e ele a atração central. Uhum. Ele passou a ser para ele, não pro ar, mas para ele. Ele ficou com o universitário aqui, os participantes aqui, todas as câmeras, plateia de frente para ele ali. Ele deve ficar muito mais nervoso. Exatamente. Mudou o lugar do cara. Ele não ficava frente a frente de lado para todo mundo. Ele ficava aqui, ficava de frente para a cena. Cara, o pessoal esquecia a cidade que morava. Como uma mudancinha muda toda tudo, a dinâmica da parada. E eu fazia, o que eu comecei a fazer com o tempo? Depois que eu peguei um pouco de confiança no terceiro programa, eu comecei a errar a abertura de propósito. Então eu entrava, eu errava a abertura. Eu entrava, eu errava a abertura. Falava, tô nervoso, gente. Pra quê? Pra ser meio companheiro deles ali no nervosismo. Pra mostrar que, cara, não ajudava. Batia papo, conversava, fiquem tranquilos, calma, se errar a gente, não a pergunta, mas se errar qualquer coisa a gente refaz a parte, agora a pergunta não, na pergunta vai valendo ali. Cara, as pessoas esqueciam o nome da cidade. Que cidade você mora? Eu falei, meu Deus. Se você levar em consideração que são pessoas que nunca tiveram ali, por exemplo, se eu for num programa desse, eu provavelmente errarei uma pergunta valendo dinheiro, mas eu sei lidar com câmera. Né? Sim. Mas um cara que tu botar, sei lá, um produtor ou um cara que faz outras coisas aqui no flow mesmo, o cara vai chegar lá, ele tilta. Buga a cabeça. Com o Silvio Santos eu buguei a vida inteira. Eu comecei a render ao lado do Silvio no finalzinho agora. Eu ficava extremamente... Porque era o Silvio que tava ali? Putz, cara, era o Silvio. Mas isso não é eu não sou exceção, é todo mundo. Todo mundo chega perto do Silvio e dá um branco, cara. E na última gravação que ele fez, que eu participei com ele, não faz muito tempo não. Ele bolou de fazer o jogo das 3 pistas e ele participar. Então ele chamou lá o Ratinho. Foi o Ratinho que ele chamou primeiro? Acho que foi, né? Chamou o Ratinho, fez aquele jogo das 3 pistas. Azul, amarelo, branco, a bandeira. Sei lá, um troço assim. O Ratinho perdeu. Ele ganhou. Porque ele é bom nisso. Aí me chamaram. Eu falei, eu vou. Peguei e fui. Já levei cada cacete nesse jogo aí. Falei, eu vou perder. Ele é bom demais? Falei, eu vou perder. Cheguei lá, cara. Veio a primeira pra mim, eu matei. Veio a segunda, matei. E foi. E tudo eu sabia. E aí eu comecei a tentar errar pra ele ganhar. Cara, tu é muito bonzinho, Celso, tá maluco. Mas eu falei, meu emprego? Falei, tô enchendo o saco. Se bobear hoje, tu pode cagar lá no meio do palco lá que o vagabundo não te manda embora. Mas tudo bem. Isso deu problema Já lá. Deu problema. É verdade. Ai, meu Deus. Essa foi pensada, não foi? Viu? Não tem pauta, é livre, é ao vivo, acontece essas coisas, tá vendo? Mas tentou perder pro Silvio Santos. Não perdi. Mas ganhei. Tentei perder. Tentei porque eu falei, o que ele vai pensar? Ele vai pensar que eu sei das coisas, que eu tive acesso ao roteiro, porque eu comecei a acertar coisas absurdas. Comecei a acertar coisas assim, falei, ontem, quando foi? Não, ontem mesmo. Comecei perdendo, virei o jogo, participei de novo desse programa aí, com a GK. Participei, comecei perdendo, virei o jogo, comecei a acertar um monte e ganhei também. Enfim, mas do lado dele que a gente tava falando, eu sempre fiquei, assim, meio nulo, assim, não conseguia render, não conseguia fazer graça. É a presença dele? A presença dele, cara. É um negócio que... Eu tinha muita liberdade com ele. Mas eu acho que eu consigo entender. Vamos lá. Eu admiro muito o Silvio Santos, sim. O Silvio Santos fez parte da minha vida, né? E, bom, da galera da minha idade,
ele fez parte da vida de todos nós. Sim. E até, sei lá, pessoas mais velhas. Porque o Silvio Santos, meu irmão, se tu tá nessa daí há, sei lá, 20 e tantos anos... 70. Exato. Então, fez parte da vida de muita gente. Então a gente conhece Silvio Santos, no teu caso, assim, ir conversar com o Silvio Santos na presidência é diferente de estar com o Silvio Santos trabalhando, que é aquela figura que tá trabalhando ali, suponho, é quem você se espelha. Exatamente. É o teu ídolo dentro do teu trabalho. Então eu acho que deve ser difícil mesmo. Não, é difícil. Uma vez eu tava Curtindo uma Viagem, esse programa foi em primeiro lugar, dava 27 pontos de pico, assim. Tirou a Xuxa do Domingo da Globo. Chorando de rir contigo aqui, Sansão. E aí, eu fui gravar um programa. Esse programa eu criei com ele no camarim, Curtindo uma Viagem. Esse programa foi um marco na minha vida. E aí, o diretor chegou pra mim e falou assim, olha, o Silvio do Switcher, ele vai dirigir o programa, mas não é pra você ficar nervoso. Eu falei, pô, por que você me falou? Você não falou? Por que você me falou? Eu falei, pô, porque ele mandou falar, mas pra que me falou? Fica quieto, fica lá vendo e não fala nada. Porque saber que o cara tá vendo é duro, cara, é difícil. Ele é o mestre daquilo que você tá fazendo. Exatamente. Ali, né? E além de tudo é o dono. Além de tudo é o dono. É o cara que fala assim, não, eu não gostei do programa, tira do ar, pronto. E já tirou muitos meus do ar, assim, o Silvio. Já tirou o programa meio em primeiro lugar. Curtindo a Viagem foi um programa que saiu do ar em primeiro lugar. Tirou do ar. Ele tira do ar porque ele não gostou? Não sei. Às vezes o cara olha, como empresário, você como artista, você quer o maior Ibope, você quer o maior salário, o melhor programa, o melhor horário. Como artista. Uhum. O dono do negócio, olha o que ele quer. Ele quer que fature. O programa tá gastando tanto, tá custando tanto e tá no vermelho. Esse programa não é interessante pra mim, como dono do negócio. Faz sentido. Então, só que eu não vi assim. Hoje eu entendo, como eu tenho emissora de rádio e tal, tem as coisas que eu faço. Hoje tu que tira as coisas do ar. Eu que tiro as coisas do ar. Corta isso, manda aquele, faz isso. Enfim, passei a entender. Mas no começo eu não entendia, não. Eu achava que tá de marcação, tá de olho em mim. Pô, isso não pode, programa em primeiro lugar. Mas tirava do ar. E tu tem liberdade pra sentar e criar algumas coisas e apresentar e tentar pôr no ar e tal? O que tem de ideia minha no ar até hoje. É? Muitas ideias minhas. Quem arrisca ganha mais é a ideia minha e da produção, né, que a gente criou para a loja. Criei muitos programas. O Jogo das 9 Caixas eu fiz, foi um jogo muito grande, um game grande eu criei. Se Virar Tem Que Beijar era meu. Uma porrada de quadro, muitos programas eu criei. Eu tenho essa liberdade no SBT. Eu crio o programa, gravo e ponho no ar. Isso é bom, né? Porra, isso é incrível. Eu comecei na criação, né, cara? Eu comecei atrás das câmeras criando. Pois é, tu começa a aparecer nas câmeras o quê? 96? 96. Não, antes, 95. 95. Tá. Mas 94, 95, 2 anos. Tu chegou na TV do rádio. Cara, a história é louca. Eu no rádio, quando eu comecei no rádio, eu comecei com 17 anos. Tem algum outro cara que faz o que você faz na tua família? Ninguém. Não, hoje tem a sobrinhada toda. Tá, mas vamos lá. Quando você tinha 17 anos. Não tinha ninguém. Teu pai, teu avô, não, ninguém. Ninguém. Que porra foi essa, cara? Cara, eu era muito bagunceiro na escola e eu fui convidado a sair da escola. E antes do meu pai saber, eu cheguei pro meu pai, eu morava em Ponta Porã. Então a escola não queria mais que eu estudasse lá. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero estudar em Curitiba, onde as minhas irmãs estudam. Eu preciso de uma escola melhor. Meu pai falou, que moleque bom, hein? Esse é bom. Cara, o cara é golpista desde menorzinho, mano. E eu fui estudar em Curitiba. Mas pra passar, eu saí no meio do ano. Pra passar, eu tinha que tirar tudo 9 e 10. Tudo nota alta. E eu saí de uma escola do interior e fui numa escola grande, boa em Curitiba. Pô, dislexia. Como que eu vou ler e entender? Como que eu vou interpretar? Como eu fazia algumas imitações quando moleque... tempos que ninguém prestava atenção... Nisso aí. Aí eu peguei um radinho 2 em 1, com aqueles microfoninhos pequenininhos, comecei a gravar as matérias e escutar as matérias. Eu gravava e escutava. Gravava e escutava. Tudo. Gravava e escutava. Aí, como na minha cidade era interior, não tinha rádio, eu comecei a ouvir as FMs de Curitiba. E ouvia os locutores lá. E como eu fazia algumas imitações já muito novo do Chico Anísio, eu comecei a imitar os locutores. Não sei o quê, pô, tá ficando legal. Não sei o quê. E um belo dia, num jantar da família de final de ano, eu falei, galera,
eu vou ser locutor. Cara, foi uma gozação. Locutor, com essa voz, virou uma esculhambação na família. Bullying. Cara, eu fui embora sozinho, chorando nas ruas de Curitiba pra minha casa. Pé da vida, que a família esculhambou comigo. Eu falei, eu vou ser locutor. Só de raiva. Só de raiva eu vou ser locutor. Aí eu passei na faculdade, engenharia civil, e comecei a procurar emprego nas rádios de Curitiba. Então, eu pegava... Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, mas eu queria fazer rádio. Porque o locutor... Tu é engenheiro? Hã? Tu é engenheiro? Terminou a faculdade? Não terminei não. Não terminei, mas eu gosto muito. Quando eu vou fazer, eu adoro fazer obra. Quando eu vou fazer obra, eu dou palpite em tudo. Fiz o projeto da minha casa, eu que fiz. Não coloquei na escala tudo. Depois eu chamei o cara e falei, eu quero assim. Ele botou. Se eu fizesse, cairia, né? Ainda bem que não fez. Tem gente que agradece por não ter feito, né? Verdade. Aí eu fui em todas as rádios de Curitiba pedir emprego. Pegava o busão, aí ia lá, tá, precisa de locutor? Não, precisa de locutor? Não. Fiz teste, levei pau pra caramba. Reprovei pra caramba. Aí um belo dia eu tive uma ideia. Falei, eu já vou na pior rádio de Curitiba. E eu fui na pior rádio de Curitiba.